Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos chegando aqui mais uma vez, todos nós, nesta página virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos mais uma vez ao nosso Pai de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pelo dom da vida. É com imensa satisfação que me encontro aqui mais uma vez para este momento que nos foi reservado no relógio do tempo, porque hoje realizaremos o estudo do último capítulo do Livro da Esperança. Hoje, depois de 91 encontros, hoje realizaremos mais um encontro, o último encontro, o 92º encontro, para concluirmos os estudos deste Livro da Esperança, belíssimo Livro da Esperança, que é um livro repleto de reflexões acerca do Evangelho de Jesus. É um estudo do Evangelho de Jesus e também do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós encontramos reflexões com base em todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, hoje, agradecidos a Jesus de Nazaré por todos os ensinamentos que ele nos deixou, agradecido aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória, agradecido de forma muito especial a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que ao longo desta trajetória de já há mais de um ano em que iniciamos este humilde projeto de estudos e reflexões para o aprendizado de todos nós, estamos aprendendo juntos, já estudamos vários livros e hoje estamos concluindo mais um estudo. Então é motivo de muita alegria, de satisfação em podermos concluir mais uma etapa deste projeto, que teve uma data para iniciar, mas não sabemos quando ele será concluído. Só Jesus, só os espíritos amigos, só Deus sabe quando será o momento de interrompermos este projeto. Então hoje estudaremos o capítulo de número 90 do Livro da Esperança, que tem como título Ora e Segue, que é um estudo que tem como base palavras de Jesus lá no Sermão do Monte, quando Jesus recitou para nós o Pai Nosso, e também com base no capítulo 28º do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 1, já que o capítulo 28º é todo dedicado às preces. Mas antes de começarmos as reflexões aqui com Jesus, com Emmanuel, com Chico Xavier, com Kardec, com os demais espíritos amigos, faremos mais uma vez leitura do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, a mensagem de número 110. Em que Carlos Torres Pastorino nos diz aqui da seguinte maneira. Mas antes, quero abraçar aqui fraternalmente a nossa irmã Maria Gorete, lá de Uberlândia, a nossa irmã Vilma Guimarães, também lá de Uberlândia, abraçar aqui também a nossa companheira de jornada, Carlúcia, aqui de Goiânia, e todos os demais companheiros e companheiras que forem chegando e se conectando aqui conosco. É uma satisfação enorme tê-los todos e todas vocês aqui conosco. Então aqui neste capítulo 110, abraçando também o nosso irmão de jornada, Kleber Lacerda, que é também meu colega de serviço. Então aqui neste capítulo 110, Carlos Torres Pastorino nos chama a atenção da seguinte maneira. Caminhe. É preciso caminhar aqui na vida sempre de forma alegre. Caminhe de forma alegre pela vida. Plante sementes, nos diz aqui Carlos Torres Pastorino. Plante sementes boas
de paz e otimismo. Plante sementes boas de paz e otimismo, vivendo bem com a sua consciência. Então é preciso fazer boa semeadura por onde quer que estejamos caminhando. É preciso que tenhamos constantemente a nossa consciência tranquila. E ainda nos diz: ajude aos outros o mais que puder. Ajude aos outros o mais que puder, de tal forma que a sua vida se torne uma alegria constante. Porque a nossa alegria, verdadeiramente falando, ela tem que ser construída na base da alegria dos outros. Então é por isso que ele nos fala: ajude aos outros o mais que puder, de tal forma que a sua vida se torne uma alegria constante por beneficiar a todos. Não pergunte se eles agradecerão ou retribuirão a você. Fazei desinteressadamente, conforme Jesus nos ensina, que a sua mão direita não saiba o que faça a mão esquerda. Fazer, sim, desinteressadamente, sem nem esperar uma palavra de gratidão ou um muito obrigado. E aí ele encerra dizendo o seguinte: faça o bem sem pensar na recompensa, porque só assim você demonstrará amor para com todos. Então façamos o bem sem esperar recompensa, conforme nos dizem os espíritos amigos, lá em uma questão de O Livro dos Espíritos, sobre a prática do bem. É preciso que nos esforcemos constantemente para praticarmos o bem no limite das nossas forças. E aí fechamos este parêntese com Carlos Torres Pastorino, neste belíssimo livro de reflexões, Minutos de Esperança, e chegamos aqui no último capítulo do livro da Esperança, este belíssimo estudo do Evangelho do Cristo, onde nós encontramos, para início das reflexões, palavras de Jesus. Anotação do evangelista Mateus, no capítulo de número 6, versículo de número 10, quando Jesus recitou para nós o Pai Nosso, onde aqui foi destacada a seguinte frase do Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Jesus de Nazaré, anotação de Mateus. E na sequência, nós encontramos também um destaque que foi feito lá do capítulo, foi retirado do capítulo 28º de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item de número 1, quando começa aqui os estudos acerca da prece. De que forma nós precisamos orar? De que forma nós precisamos nos postar fisicamente? Será que Deus tem alguma exigência da forma física em que nós precisamos nos postar para a nossa oração? E aqui eles nos orientam que não existe uma exigência, vamos colocar esta palavra exigência entre aspas, porque Deus não exige nada. Então aqui eles nos dizem o seguinte, que os espíritos mais esclarecidos, sejam eles encarnados ou desencarnados, falam constantemente que a forma de orar não vale nada. O pensamento é tudo. Então a forma que você se coloca fisicamente, se você está ajoelhado, se você está deitado, se você está de tal ou tal forma, isso não conta. O que vale verdadeiramente é a postura de alma, não é a postura de corpo. Não é a postura de corpo físico, mas sim a postura de alma. A postura da sua consciência, a postura do seu pensamento. O que você está pensando é realmente aquilo que você está verbalizando? Porque às vezes nós poderemos estar fazendo uma prece
até para impressionar as pessoas que estão à nossa volta, seja no centro espírita, no templo evangélico, na igreja ou na praça pública, possamos, ali naquele momento, se formos convidados para fazer uma prece, às vezes nós podemos fazer uma prece belíssima, com frases belas, com palavras bonitas, bem colocadas na frase, bem rebuscada, mas não é aquilo que está no nosso pensamento. Às vezes estamos verbalizando de uma forma e o nosso pensamento está distante, pensando em algo muito diferente daquilo que estamos falando para impressionar as criaturas que estão à nossa volta. E nós sabemos que nós não enganamos a nossa consciência, nós não enganamos a Deus. Então aqui é por isso que eles nos falam que o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Então, de acordo com a sua convicção, de acordo com o que você acha que é o correto, de acordo com o que você se sente melhor, a posição física, a postura física que você se sente melhor, e assim sucessivamente. Se você gosta de fazer uma oração em voz alta ou apenas mentalizando. E aí eles dizem na sequência que um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. E Jesus nos falou sobre isto, que não adianta uma multidão de palavras, uma repetição sem fim em uma oração. O que vale verdadeiramente é o nosso sentimento, é o que está no nosso coração. E aí nós chegamos nas palavras anotadas por Chico Xavier sobre este capítulo que está falando acerca da oração, orar e seguir adiante. Então aqui Chico Xavier nos deixou a seguinte reflexão: não, ou melhor, nas lides, ou seja, no trabalho do dia a dia, no nosso caminhar aqui no dia a dia, ou seja, no nosso cotidiano, nas lides do cotidiano, é imperioso recordes que a existência terrestre é a grande escola. Sem sombra de dúvida que nós nos encontramos aqui em uma grande escola. Todos nós nos encontramos em uma imensa sala de aula. Todos nós aqui nos encontramos em aprendizado. Uns já estão numa condição melhor, que já conseguem até ser professores em algumas áreas e também aluno em outras áreas. Então aqui é por isso que ele nos fala que nós nos encontramos em uma grande sala de aula, em um grande educandário. E que neste educandário, nesta sala de aula, em que a dor comparece por essência do aprendizado e o obstáculo como lição. Então aqui nos chama a atenção que aqui na Terra, onde nós nos encontramos, nesta sala de aula, a dor ainda comparece na nossa vida como essência do aprendizado e que o obstáculo aparece sempre por lição. E aí acrescenta: e portas adentro do educandário, ou seja, entrando já neste educandário e já estando nesse educandário como nós nos encontramos, a prece por flama divina. Então aqui ele nos chama atenção em 3 pontos, onde ele fala que a dor ela comparece por essência do aprendizado e o obstáculo por lição, e que a prece ela está neste educandário aqui na Terra por flama viva e será sempre fio luminoso, possibilitando-te assimilar a inspiração do Mestre Jesus, a fim de que te não faltem discernimento e fortaleza, paz e luz. Então nós temos a dor como essência para o nosso aprendizado, nós temos os obstáculos por lição e a prece por luz divina, a clarear a nossa caminhada para um melhor discernimento e também para a paz em nossa vida. E aí acrescenta da seguinte maneira:
não transformes, porém, a tua rogativa em constrangimento para os outros. Então aqui ele nos chama atenção sobre o orar, em que quando estivermos orando, não transformemos a nossa rogativa, seja ela ali de forma mentalizada ou de forma mesmo verbalizada, em voz alta, não transformemos a nossa rogativa em constrangimento para os outros, sejam esses outros encarnados ou desencarnados que estejam à nossa volta. Ao invés disso, nos diz Chico Xavier, ao invés disso, faze dela o meio de tua própria renovação. Então aqui nos chama a atenção, com base nestas orientações de Jesus, dos Espíritos amigos, que nós precisamos usar a prece em nossa vida, não para levar constrangimento para as pessoas que estão à nossa volta, mas sim como meio da nossa própria renovação. E aí acrescenta na sequência, em muitas circunstâncias, que saem todas as circunstâncias praticamente, solicitas a cooperação daqueles que mais ama na solução dos problemas. Aqui ele está falando fisicamente daqueles que estão à nossa volta, que nós solicitamos, nós rogamos a eles auxílio ou que eles cooperem na solução dos problemas na nossa vida, ou que estão nos prejudicando, e recebes destes companheiros a indiferença ou até mesmo uma perturbação por resposta. Ao invés de eles nos auxiliarem, aqui nos dizem, ao invés de eles nos auxiliarem, eles nos trazem ainda mais problemas. E aí, Emmanuel e Chico Xavier nos falam da seguinte maneira: se isso aconteceu com você, ou se isto vir a acontecer com você, não desfaleça, nem te magoes, ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a compreender sem desesperar. Então aqui ele nos chama a atenção que se isso aconteceu comigo, ou vir a acontecer comigo, ou com você, ou com qualquer um de nós, não desfaleçamos, nem fiquemos magoados com estes companheiros de jornada, mas oremos por nós e por eles e sigamos adiante, rogando a Jesus que nos auxilie a compreender sem desesperar, compreender a lição, as lições, todas as lições que precisamos aprender sem perder o desequilíbrio, sem perder o prumo, sem desesperar. E aí ele nos traz uma outra situação. Às vezes, nas agressivas dificuldades em que te encontras, aguardas a vinda de alguém capaz de aliviar o fardo que te pesa nos ombros, e apenas surge quem te proponha dissabores e experimentos amargos. Então aqui ele nos coloca uma outra situação em que nós estamos passando por dificuldades, por provas bastante agressivas na nossa vida, e aguardamos que alguém chegue para nos auxiliar na resolução destes problemas, mas só que estes companheiros, ou este companheiro ou companheira, quando aparece ou comparece na nossa vida, traz mais problemas também. E aí ele nos diz: não te aflijas. Se isso aconteceu, ou vir a acontecer, ou vier a acontecer, não te aflijas, nem te perturbes. Ora e segue adiante, rogando ao Senhor, te auxilie a sofrer sem ferir. Ora e segue adiante. Não fique de braços cruzados, não fiquemos de braços cruzados, lamentando, lamuriando o que aconteceu, mas sigamos adiante, trabalhando, conforme ele nos diz aqui, sem sofrer e sem ferir os outros. E aí ele traz uma outra situação para a nossa reflexão. Isto acontece constantemente com todos nós, deste longo tempo de abnegação aos familiares queridos,
na convicção de recolher carinho e repouso na época do cansaço. E ouves a cada hora novas intimações à luta e ao sacrifício. Isso principalmente para aquelas situações quando já chegou numa situação de idade mais avançada, ou quando chegarmos numa condição dessa, numa terceira idade, conforme se diz, em que nós trabalhamos, demos o melhor de nós ao longo da nossa trajetória de abnegação, de auxílio, de socorro aos familiares, com aquela convicção de que lá na frente, quando estivermos cansados da marcha pelo caminho, nós teremos um repouso, nós teremos mãos e braços amigos para cuidar de nós lá na velhice. E aí ele nos fala que nós ouvimos, neste caso, quando precisarmos, em muitas situações iremos ouvir novas intimações à luta e ao sacrifício. Não terão pessoas para nos auxiliar em muitas situações, conforme podemos observar, pessoas já idosas no corpo físico e abandonadas. Às vezes são entregues como sendo objetos inúteis, já não servem mais, são entregues em abrigos. E às vezes aqueles familiares nem lá visitar vão. Não estamos aqui generalizando e nem criticando. Muitas situações, como conheço várias situações de pessoas que são colocadas em abrigos por necessidade dos familiares, porque lá eles são mais bem cuidados, porque em muitas situações os familiares não têm condições, precisam trabalhar de sol a sol para o sustento da família e não têm condições de cuidar, de acompanhar aquela pessoa já idosa. Então colocam, levam lá para um abrigo e visitam constantemente, não deixam lá abandonados. Então, sem sombra de dúvida que são coisas bastante diferentes. E aí ele nos diz na sequência, se isso acontecer com você, ou estiver acontecendo com você, não te revoltes. Não te revoltes, nem desanimes. Ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a servir sem reclamar. Então nós precisamos aprender constantemente servir sem reclamar, sem esperar a recompensa, conforme ele falou anteriormente, sem recompensa, servir sem reclamar. E aí ele diz na sequência ainda, mais um exemplo, assumiste atitudes para fixar a verdade no respeito ao bem de todos, contando por isto com o entendimento daqueles que te rodeiam, e viste a desconfiança sombreando a face de muitos dos melhores companheiros que te conhecem à marcha. Então assim acontece também, porque estamos em um mundo de provas e expiações, conforme ele colocou no início, estamos no imenso educandário, não estamos aqui para sofrer, estamos aqui para aprender. O sofrimento é resultado das nossas escolhas equivocadas, e conforme ele disse, a dor não é Deus quem quer que soframos, não é Deus quem quer que nós sintamos dor, mas Deus permite, na sua infinita sabedoria, bondade, amor e misericórdia, Deus permite que a dor compareça na nossa vida por essência do aprendizado, da mesma forma que os obstáculos por lição, mas só que Deus colocou na nossa vida e Jesus veio e exemplificou para nós a prece como sendo essa flama viva, esta luz viva na nossa vida. Então, neste último apontamento que Emmanuel e Chico Xavier deixou para nós, em assumirmos atitudes para fixar a verdade, e mesmo assim não sermos entendidos por companheiros de jornada que conhecem a nossa marcha, mas mesmo assim nos abandonam. Então ele nos fala o seguinte: não chore nem esmoreças, ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a esperar sem exigir. É preciso que nós aprendamos esperar sem exigir nada dos outros, fazer também sem exigir nada dos outros. E aí ele encerra
estas belíssimas reflexões, encerrando também este belíssimo livro da seguinte maneira, que em todas as provações, não é em uma, não são em duas, não são em algumas, mas em todas as provações, ora e segue adiante, rogando ao Senhor, te auxilie a sustentar a consciência tranquila, independentemente da provação pela qual venhamos passar, ou que estejamos passando, ou que já tenhamos passado, conforme ele nos fala aqui, é preciso que nós mantenhamos o equilíbrio e tenhamos condições, sim, de sustentar consciência tranquila do dever cumprido. E aí ele acrescenta, no desempenho dos deveres que te competem. Então é preciso sustentar a consciência tranquila no desempenho dos deveres que te competem. E se pedradas e humilhações te constituem o prato descabido no momento que passa, ora e segue adiante, lembrando que a criança pode revolver hoje o pó da terra em forma de fantasias e agitações de brinquedo. No entanto, de futuro, nos dias da madureza, quando essa criança já for adulta, estiver madura, nos dias de madureza, há de tratá-lo com responsabilidade e suor, se quiser obter agasalho e pão. Então aqui ele fala da terra, que a criança revolve a terra por pura fantasia e brinquedo, com seus brinquedos, revolvendo ali o pó da terra. Mas um dia, quando ela chegar na madureza, ela terá que tratar a terra com responsabilidade para extrair dali, através do seu trabalho, o seu suor, o agasalho e o pão, que lhe garantam a vida. E aí prestemos atenção nesta última frase de Emmanuel, anotada por Chico Xavier. Isto porque Deus é a força do tempo. Deus é a força do tempo, tanto quanto o tempo é a força de Deus. Porque o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Então, quando nós falamos que perdemos o tempo, na verdade não perdemos, porque não se perde aquilo que você não tem. Nós apenas desperdiçamos, malbaratamos, usamos incorretamente o tempo, porque o tempo, ele é de Deus. Deus nos empresta provisoriamente o tempo para fazermos dele o que quisermos, mas Deus espera que cada um de nós usemos da melhor maneira possível, usando o nosso livre-arbítrio, usemos da melhor maneira possível o tempo. Então é por isso que nos fala que Deus é a força do tempo, tanto quanto o tempo é a força de Deus. Muita paz a todos vocês, a todos nós, e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, meus irmãos e irmãs, que me acompanharam ao longo dessa trajetória de estudos aqui, destes capítulos que fazem referência e são estudos do Evangelho de Jesus, estes 90 capítulos, mais o prefácio e mais uma mensagem de início do livro, ou seja, na verdade foram 92 encontros, aproximadamente 40 horas de estudos, 40 horas aqui reunidos nesta página virtual, estudando o Evangelho do Senhor. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado a Deus, gratidão imensa a Deus, em especial pela dádiva da vida, por mais esta oportunidade que Ele nos concedeu aqui em aprendizado, neste imenso educandário das almas. Gratidão imensa a Jesus por estes belíssimos ensinamentos que Ele nos deixou. Gratidão imensa também aos espíritos amigos, encarnados e desencarnados, incluindo todos vocês, por nos auxiliarem constantemente nestes estudos, em especial com os seus comentários, com os seus compartilhamentos, porque assim todos estão auxiliando na semeadura do Evangelho de Jesus.
E sem sombra de dúvida, que a maior caridade que possamos fazer e que com certeza estamos fazendo para com o Evangelho do Cristo é a sua própria divulgação. Até breve, meus irmãos e irmãs, quando aqui pretendemos nos reencontrar para darmos continuidade a outros estudos e a outras reflexões. Paz do Cristo conosco sempre.